Olá, meus alunos do Seminário Teológico Raul Gran, aqui quem vos fala é o pastor e professor William Cabral. Hoje nós vamos ver mais uma aula de Teologia dos Escritos Paulinos. Vamos ver a Epístola de Tito, e eu já peço a vocês que curvem as vossas cabeças e oremos pedindo a iluminação do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Mais uma vez aqui estamos e queremos aprender um pouco mais da Tua Palavra, Pai. Nos ilumina, Pai, abra o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. A Epístola de Paulo a Tito é uma epístola daquela série de epístolas pastorais, tá? E nós vamos começar, como costumamos, fazendo a leitura do prefácio da Bíblia Plenitude. O autor é Paulo, provavelmente em 64 depois de Cristo. O tema é colocar a igreja de Creta em ordem. As palavras-chave são diligências, compromisso, responsabilidade. É estranho que uma pessoa cujo nome esteja listado entre os livros do Novo Testamento seja tão pouco conhecida. Mesmo que Tito fosse companheiro e valioso colaborador de Paulo, não existe, na verdade, nenhuma menção a seu respeito em Atos dos Apóstolos. Tito era grego e, evidentemente, era um convertido amigo de Paulo. O fato de Tito não ser circuncidado, conforme Gálatas 2:3, indica que ele não foi criado no judaísmo, nem tornou-se um prosélito. Prosélito é aquelas pessoas que se convertem ao judaísmo cortando o prepúcio. Então ele não era um prosélito. Paulo tinha muita estima por Tito e o apóstolo se inquietava quando havia pouca ou nenhuma notícia sobre as atividades e o paradeiro desse grande amigo. Embora o Novo Testamento não registre um ministério de Paulo em Creta, passagens como os capítulo 1 e verso 5 indicam claramente que ele e Tito conduziram a missão lá. Essa campanha provavelmente tem acontecido em algum momento durante o ano 63 ou 64 depois de Cristo, após a libertação de Paulo da sua primeira prisão em Roma. Como tinha pouco tempo, Paulo deixou Tito em Creta para cuidar de novas igrejas. Então o apóstolo partiu para outras áreas de trabalho e em algum momento a caminho de Nicópolis, na Grécia. Ele escreveu para Tito. A carta dá indicações de ter sido escrita durante o outono, provavelmente por volta do ano 64, como eu já falei. Qual o propósito dessa epístola? Paulo deu a Tito, um pregador do evangelho relativamente jovem, a difícil tarefa de dirigir a palavra em Creta. Mais tarde ele escreveu essa carta para dar a Tito instruções mais detalhadas sobre a realização de seus deveres pastorais. A carta a Tito tem uma afinidade com 1 Timóteo. Vocês vão ver essa similaridade. Ambas as epístolas são endereçadas a jovens homens aos quais tinham sido designados posições de liderança, responsabilidade em suas respectivas igrejas. Durante a ausência de Paulo, ambas as epístolas ocupam-se das qualificações daqueles que devem liderar e ensinar as igrejas. Tito tinha 3 grandes temas: a organização da igreja, a doutrina correta e uma vida de santidade. Tito tinha de ordenar os presbíteros em cada cidade onde existia o núcleo de uma congregação, e eles deveriam ser homens de alto caráter moral, e deveriam ser também inflexíveis em questões de princípio, mantendo a verdadeira doutrina apostólica e sendo capazes de reprovar os opositores. Na aplicação pessoal, nós podemos dizer que as dificuldades na igreja aparecem quando há problemas com a liderança. Essa carta ensina que o principal intuito da administração da igreja é a preservação da verdade revelada e da garantia de padrões éticos. Portanto, os líderes da igreja devem ser exemplares em estilo de vida e íntegros no tocante à doutrina. Essa carta também ressalta a estreita relação entre a doutrina pura e a moral. A verdade sempre tem a intenção de determinar a vida e promover a santidade. Cristo é revelado nessa epístola, fundamentando as instruções de Paulo. Está o tema em que Cristo está construindo a sua igreja, escolhendo cuidadosamente as pedrinhas que formam essa habitação para Deus. Paulo também enfatiza Cristo como nosso Redentor e apresenta a sua segunda vinda como incentivo à vida sagrada. O Espírito Santo em ação, o ministério do Espírito Santo é compreendido por toda a epístola. Os cretenses não podem mudar a si mesmos, e a regeneração só pode ser obra do Espírito Santo. A pessoa que experimenta o novo nascimento recebe o Espírito Santo a fim de manter um estilo de vida vitorioso, seguindo os moldes de Cristo. Tá, queridos?
Então é isso, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo para incentivar o seu irmão na fé Tito, o qual havia sido deixado em Creta para liderar a igreja que havia estabelecido em uma de suas viagens missionárias. Tito, capítulo 1 e verso 5, vai dizer exatamente isso quando ele fala assim. Tito, capítulo 1 e verso número 5. Por essa causa te deixei em Creta para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros como já te mandei. Essa carta aconselha a Tito a respeitar as qualificações que deve se buscar nos líderes da igreja e as instruções a vários grupos sociais, situadas em contraste com os falsos mestres. Ele também alerta a Tito acerca da reputação daqueles que viviam na ilha de Creta. Tito, capítulo 1 e verso de número 12, onde vai dizer, capítulo 1 e verso 12, que diz, um deles, seu próprio profeta, disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins e ventres preguiçosos. Ou seja, a reputação dos cretenses não era muito boa naquele tempo, não. Pois bem, as informações básicas é que essa epístola é do grupo de epístolas paulinas pastorais. O autor, como eu já citei, é Paulo. A data é de 62 a 66. O local, a Macedônia. O alvo é Tito. O versículo-chave, como eu já li, Tito, capítulo 1 e verso 5. E se tem uma expressão que se adapte a isso, essa expressão é ordem na igreja, por ordem na casa. Tito foi deixado por Paulo ali porque Paulo tinha confiança de que Tito ia ter a severidade necessária para colocar ordem naquela igreja. E ali ele cumpre o seu papel. Tanto é que essa igreja tornou-se uma das igrejas muito benquistas em toda aquela região do Mediterrâneo. Queridos, o esboço que nós temos defende 3 bases. Como nós sabemos, Paulo ele trabalha com a técnica paulina de trabalhar com as epístolas, é que ele coloca a teoria no início e depois ele cobra a prática, a vivência, né? Então nós temos o esboço mais ou menos da mesma forma. Nós temos a primeira parte do esboço, onde ele defende a sã doutrina, isso está relacionado com a organização, lá em Tito capítulo 1, a doutrina em Tito capítulo 2, e depois o desfrute da sã doutrina, através da obediência, é claro, lá em Tito capítulo 3. Tudo isso para que o pano de fundo seja colocar ordem na igreja de Creta. Os principais personagens são, primeiro, o apóstolo São Paulo, o apóstolo de Cristo, que foi chamado por Cristo ali a caminho de Damasco, lá em Atos 9 vocês vão poder identificar isso, e ele escreveu para encorajar Tito e orientá-lo a respeito de sua posição de liderança na igreja. Tanto Timóteo como Tito eram 2 pastores jovens e Paulo tinha que estar demonstrando eles para que eles tivessem o equilíbrio necessário para liderar as suas igrejas, tá? E o outro personagem é o próprio Tito, que é um cristão grego enviado por Paulo para pastorear a igreja situada na ilha de Creta. Pouco se sabe. De Timóteo a gente já sabe o nome da mãe, Eunice, e da avó Loide, e que era filho de um grego, mas de Tito pouco se sabe a respeito dele, como eu falei no prefácio da Bíblia Plenitude. O caráter de Deus é evidenciado de forma tremenda nessa epístola. Nessa epístola, Deus é bondoso, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Deus cumpre as suas promessas e Deus é verdadeiro. Todas essas referências aí, você de posse da sua Bíblia, você pode fazer uso delas para que você possa confirmar tudo aquilo que é dito na nossa aula. O caráter de Deus fica evidenciado nessa epístola, o que dá a ela um poder realmente santificador para aqueles que seguem os seus ensinamentos. O contexto da epístola a Tito. Queridos, primeiro o destinatário. Tito é um gentil, Gálatas 2:3 vai dizer isso, foi convertido por meio de Paulo. Paulo chama ele de um verdadeiro filho na fé, assim como chama o jovem Timóteo. Acompanhou Paulo em algumas viagens e foi ele a quem Paulo confiou algumas tarefas mais difíceis. Paulo não mandou Timóteo em levar aquela epístola lá em Coríntios, quando Coríntios estava toda desajeitada, não. Ele mandou a Tito. A oferta aos pobres de Jerusalém também, Paulo mandou através de Tito, ou seja, era um homem de confiança de Paulo e tinha alguns requisitos a mais ali, né? Ele talvez fosse mais forte, mais vigoroso do que Timóteo. Timóteo sofria de alguns problemas intestinais, alguns problemas no estômago, e Tito não. Tito era aquele cara mais durão, e Paulo mandou ele realmente ali para que ele cumprisse aquela missão.
E essas missões aqui são das mais difíceis. E Paulo enviou ele porque havia nele autonomia para cumpri-las, é verdade. Em Tito capítulo 1 e verso 5, nós vemos que Paulo ele confiou a organização da igreja de Creta. Os habitantes de Creta, como nós já vimos, eram conhecidos como difíceis de lidar, o que mostra o caráter energético de Tito e o seu zelo pela causa de Cristo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 13 e versículo 5, vocês vão ver a referência para esse zelo cristão. Deveria ser mais velho que Timóteo e parece bem mais forte física e até moralmente, pois Paulo mostra mais preocupação com Timóteo, tanto é que ele escreve 2 epístolas a Timóteo, do que com o próprio Tito lá em Creta. A origem da igreja. Haviam cretenses presentes em Jerusalém quando da descida do Espírito Santo foram convertidos por meio do sermão de Pedro, lá em Atos 2, né? Levaram o evangelho ao retornar à sua terra natal. E ali, quando levaram o evangelho para a sua terra natal, cheios do Espírito Santo, já começaram ali a movimentação para que fosse formada aquela igreja. Ou seja, algo maravilhoso estava acontecendo já ali com esse povo, com esse pessoal. E quando Paulo chegou e deixou ali um jovem cheio de talentos e de vontade de crescer, de vencer na vida cristã e crescer na graça e no conhecimento, realmente houve ali um casamento perfeito. O propósito da epístola é mostrar a Tito que há necessidade de que a igreja tenha uma boa ordem, a princípio de se estabelecer presbíteros, e a dificuldade que eles estavam tendo de alcançar boa conduta no meio dos crentes, tão grosseiros e difíceis, conforme aqueles crentes ali, né? Paulo quis também avisar Tito da sua viagem e marcar um encontro em Nicópolis, onde ele estava a caminho. Ele parou ali na região da Macedônia e ele escreveu, mas ele estava a caminho de Nicópolis. O conteúdo dessa epístola é algo maravilhoso, fantástico. Nós vamos ver que tem tarefas pastorais que Paulo entrega a Tito, como seu dever, os deveres pastorais, que era pôr em ordem as coisas restantes, porque já havia algumas coisas que tinham sido colocadas em ordem, e constituir presbíteros em cada cidade, para que esses presbíteros de cada cidade pudessem então tocar ali as suas congregações. E o seu desafio era calar os falsos mestres e repreendê-los, viu? Severamente. Paulo não tem dúvida, Tito, repreenda-os severamente. Vamos ver o que ele diz aqui em Tito capítulo 1, do verso 10 ao 16, para que vocês possam ver o teor e a gravidade desses escritos. Porque há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Olha os judaizantes de novo aqui. Transformam, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos, tá? Paulo cita Epimênides, um poeta cretense bastante conhecido do século VI, que era considerado um profeta por seus compatriotas para ilustrar a má reputação dos cretenses no mundo antigo. O nome desse profeta era Epimênides, um profeta cretense que tinha fama, um poeta cretense que tinha fama de ser profeta. Então Paulo cita ele, diz: olha, até o profeta de vocês aí, Epimênides, ele disse que vocês são ventos preguiçosos, que são irancudos. Então, realmente são um povo difícil. Mas Paulo coloca alguém que possa resolver a situação. É óbvio, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, que lhes deu discernimento. A consciência do chamado. Tito capítulo 1, do verso 1 ao 4. Nesses versículos, Paulo deixa claro a consciência de que foram chamados para os seus devidos propósitos. Veja bem. Paulo capítulo 1, do 1 ao 4. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do tempo dos séculos. Em outras versões, antes da fundação do mundo. Mas a esse tempo manifestou a sua palavra pela pregação, que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A quem? A Tito, meu verdadeiro filho segundo a fé comum. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo,
o nosso Salvador. Então, tanto Paulo quanto Tito deveriam ter consciência do chamado. No versículo 1, o apóstolo São Paulo ele se coloca como escravo, servo de Deus, né? E apóstolo de Jesus Cristo, alguém que fora delegado uma missão, tá? E a sua função também apostólica, que é fortalecer a fé e ensinar a doutrina dos apóstolos, ensinar a verdade. Lá em Atos dos Apóstolos, a igreja crescia na doutrina dos apóstolos, eles se fortaleciam na fé, na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Todos os dias estavam unânimes no templo. Então é isso que a Bíblia está dizendo, queridos. Nesses primeiros versículos nós já vimos a função apostólica, a servidão que Paulo se submetia e a sua função principal, que era fortalecer a fé de todos e ensinar a verdade. A consciência do chamado, como garantia de tudo isso, eles teriam a vida eterna. E qual é a consequência disso? Fé, graça e paz. Uma fé inabalável, uma graça baseada em Cristo e a paz que excede todo o entendimento. Ainda sobre comportamento cristão, no capítulo 2, do verso 12 ao 15, nos dá agora um modo de vida que devemos ter para sermos considerados cristãos. Ser cristão não é ter o estereótipo de cristão, não, queridos. Ser cristão não é vestir uma roupa comprida, usar uma paletó e gravata e ir à praia, não. Ser cristão é fazer o que faria Jesus, é abandonar o estilo de vida ímpio, é abandonar os prazeres pecaminosos, é viver com sabedoria, viver com justiça e, acima de tudo, viver com devoção a Deus, ter o seu momento de intimidade com Ele, porque quanto mais perto de Deus você estiver, mais longe do pecado você vai estar também. Capítulo 2, versos de 12 ao 15, vai dizer assim: ensinando-nos que, renunciando à impiedade, deixando o estilo de vida ímpio, e as concupiscências mundanas, idem, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, sabedoria, justiça e devoção, aguardando a bem-aventurada esperança, que é Cristo, e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo, versículo 14, por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Ou seja, quando nós estamos vivendo um momento de santidade, nós vamos subindo a escadinha da santidade. Vai ter dias que nós não vamos conseguir subir escada alguma, mas naquele dia que nós não tivermos condições de subirmos os degraus da escada da santidade, vamos nos segurar com todas as forças. Em quê? No corrimão da esperança, que é Cristo, e da fé, que excede, e da justiça, e da sabedoria, e da devoção, que excede qualquer uma dessas coisas. Querida, é importante a gente dizer, quanto mais santidade nós buscarmos, mais fortalecidos no Senhor e na força do seu poder nós estaremos. Comportamento cristão ainda, a expectativa do cristão. No versículo 3, como eu li, ele fala da bendita esperança e da manifestação da glória de Deus. No versículo 14 ele fala da obra de Cristo que libertou de todo pecado, nos purificou, porque o sangue de Cristo nos liberta de todo pecado, nos purificou e nos fez dedicados às boas obras. Então o velho homem morreu e o novo homem agora tem uma nova natureza. É isso mesmo, filho, nós fazemos boas obras não para sermos salvos, nós fazemos boas obras porque somos salvos. Se você chega no médico, você vai identificar, se chega no hospital, você vê um médico, ele está com aquele jaleco branco, às vezes com um estetoscópio aqui no pescoço, e ele está prescrevendo uma receita. Ele está prescrevendo para ser médico? Claro que não. Ele está prescrevendo porque ele é médico. Da mesma forma somos nós. Fazemos boas obras não para sermos salvos, mas porque somos salvos em Cristo Jesus. Existiam também os falsos mestres. Eram os enganadores que estavam ali. Tito capítulo 1, verso 10, diz que eles enganam pela eloquência vazia. A pregação deles não tem consistência bíblica alguma, não tem consistência das escrituras nenhuma, mas eles estão ali enchendo linguiça e as pessoas vão sendo levadas pelo engodo. Eles são também impuros. Tudo que eles fazem, se eles obravam milagres, eu não sei, mas se obrassem milagres, não teriam valor para Deus, pois a mente e a consciência deles
estavam corrompidas. Se ele fazia boas obras, pastor, também não tinha valia nenhum, queridos, porque estava a mente corrompida. Se eles faziam boas obras, era farisaísmo, porque eles estavam ali para também se autopromover. Eram detestáveis, segundo o capítulo 1 e verso 16. Tal sujeito causa horror e nojo a Deus. Forte, viu? Tornando-se algo abominável aos seus olhos. Eram desobedientes. Não se submeterem a determinado ensino leva a viver de modo arbitrário. E os desobedientes são repróbados, são reprovados diante de Deus, mesmo que façam boas obras, porque as nossas boas obras diante de Deus são como trapo de imundícia, diz a sua palavra. O que é que esses falsos mestres faziam? Primeiro, eles pervertiam famílias inteiras. Infiltravam-se na casa dos membros, disseminando as suas heresias, muitas vezes judaizantes, fazendo com que tais famílias saíssem da igreja. Eles ensinavam falsidades. Não se preocupavam em pregar a palavra de Deus, mas o próprio ensino. Eles diziam falsamente conhecer a Deus, mas Paulo afirma que não basta professar, não basta conhecer o Senhor, dizer que conhece, é preciso demonstrar isso por meio de obras. É aquela questão, querido. Hoje nas igrejas, o mais espiritual é aquele que mais fala em língua, o que mais profetiza, mas não tem alegria, não tem domínio próprio, não tem mansidão, não tem bondade, não tem amor, não tem fé, não tem longanimidade, mas fala mais em língua do que todo mundo. Que espírito é esse? Que não se evidencia pelo fruto do Espírito na vida do cristão, mas sim pelo falar em línguas. Tem alguma coisa errada com essa teologia aí. Por isso vamos ficar atentos. Aquele que é mais espiritual é o que se deixa evidenciar mais e mais o fruto do Espírito na sua vida, porque o dom de línguas pode ser imitado, mas eu quero ver o diabo imitar o amor, eu quero ver ele imitar a fé, eu quero ver ele imitar a longanimidade, a bondade. Ele não pode ser nada disso. Portanto, meus irmãos, para passar pela prova dos 9, é preciso verdadeiramente que o fruto do Espírito esteja em evidência. Vou dar um conselho aqui, faça como eu faço. Todos os meses eu faço uma alta análise no meu fruto do Espírito. Eu verifico como é que eu estou de amor, eu verifico como é que eu estou de alegria, eu verifico como é que eu estou de bondade, de benignidade, de domínio próprio, de mansidão, eu verifico como é que eu estou de fé, eu verifico como é que eu estou, querido, de paciência. E depois de tudo isso aí, eu vou trabalhar aquelas virtudes que estão faltando em mim ou que tem um percentual baixo. A minha média sempre é 7, 8. Se eu estou abaixo disso, eu tenho que melhorar naquilo. Isso é uma coisa nossa, porque a santidade depende também do seu sacrifício e do seu esforço. Deus não vai forçar você a fazer obras de bondade, não. Ele quer que você faça isso por amor a Ele e também pelo seu testemunho. Portanto, queridos, a evidência do Espírito Santo é o fruto do Espírito, sem dúvida nenhuma. Há uma possível citação de Tito, capítulo 3, verso 1, lá em Clemente de Roma. Outras claras citações em alguns escritores do século II, inclusive Tertuliano e Irineu, como as demais cartas pastorais. Aparentemente houve uma certa hesitação na aceitação da epístola, mas a partir do século II, a carta tornou-se universalmente aceita. E é por isso que ela está no cânon bíblico que nós temos nas mãos. Todas essas cartas foram provadas e aprovadas em várias instâncias para que hoje pudesse compor a Bíblia Sagrada que nós temos na mão, que, diga-se de passagem, é a nossa regra de fé e a nossa regra de conduta. Na prática, o apóstolo Paulo merece a nossa atenção quando ele fala da carta de Tito. Quando buscamos obter na Bíblia instruções sobre como viver uma vida agradável ao Senhor, nós podemos aprender o que devemos evitar. Isso mesmo, nós vamos aprender primeiro o que a gente não deve fazer, assim como aquilo que devemos imitar também. Mas Paulo sugere coisas que contaminam a nossa mente, que busquemos ser puros ao evitarmos as más consciências. E essa doutrina paulina, essa forma de escrita paulina, é fantástica. Primeiro ele nos admoesta, depois ele nos chama ao arrependimento, e depois nos ensina a viver na vida de santidade. E é isso que Tito é na prática. Uma epístola que tem admoestações, mas que fala da obediência e dos frutos dessa obediência no capítulo 3. Em seguida, Paulo faz uma afirmação que jamais deve ser esquecida. Lá em Tito 1,16 ele diz: afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis, desobedientes e não servem para fazer nada de bom. Como cristão, devemos examinar nossas próprias vidas. É aquilo que eu estava falando, autoanálise, a fim de garantir que alinham-se com a nossa profissão de fé em Cristo.
Nós vamos ser mais cristãos no dia em que nós fizermos mais aquilo que Jesus faria, filho. Não é fazer a sua vontade, não. Porque a sua vontade, ela não é agradável, boa, agradável e perfeita, não. Boa, agradável e perfeita é a vontade do Pai, é a vontade de Deus. Portanto, eu tenho que me moldar e alinhar os meus projetos aos projetos de Deus. Nenhum dos teus planos poderá ser frustrado, não é por mim, não. Isso é os planos de Deus. Se os seus planos estiverem alinhados ao plano de Deus, nenhum deles vai ser frustrado. Mas se você estiver saindo fora daquilo que Deus quer na tua vida, dos princípios bíblicos, certamente você não vai alcançar êxito, porque sem Deus nada podeis fazer. João 15 e verso 5. Junto com esses avisos, Paulo também nos diz como evitar negar a Deus. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ao buscar uma renovação diária de nossa mente pelo Espírito Santo, nós podemos desenvolver-nos em cristãos que honram a Deus pela maneira como vivemos. É a tua vivência que precisa chamar a atenção para os que estão de fora, para que ao te verem vivendo em vida santa, para te verem na presença de Deus, as pessoas possam dizer assim: ah, eu queria ser daquela forma, eu queria ser daquele jeito. O ser humano, queridos, é um ser social, ele imita corte de cabelo, ele imita vestuário, ele imita tudo isso. Também imita as qualidades de um bom cristão. Por isso eu costumo dizer, nós necessitamos de verdadeiros mourões espirituais. Que é isso, meu pastor? Explique. Pois não. Quando você viaja para o interior do estado, para o sertão, você vê inúmeras cercas. E aquelas cercas, a partir de um determinado momento, elas têm que ser fixados mourões, que são, na verdade, madeiras, troncos de árvores colocadas ali, onde as outras cercazinhas menores têm toda a sustentação. Nós precisamos desses mourões espirituais, precisamos observar homens e mulheres de Deus que vivam uma vida de retidão para nós nos espelharmos neles, para que nós possamos então ver o que é que eles estão fazendo, de que forma eles vivem, porque eles são abençoados por Deus. Aquelas pessoas que são espirituais e têm uma vida devocional com Deus, aliás, eu não conheço ninguém que seja homem ou mulher de Deus e não tenha tido uma vida devocional realmente prezada, daquelas vidas devocionais que se dedicam integralmente à palavra de Deus e aos seus conceitos. Meus queridos, então é dessa forma. Se você quer verdadeiramente ter uma vida devocional voltada para Deus, você vai ter êxito em tudo que você faz. Mas se você quer ser um cristão só de aparências, infelizmente, quando Jesus voltar, você fica. E aí todos vão ver quem verdadeiramente você é. Fiquem com essa mensagem. Eu tenho certeza que são homens e mulheres de Deus que nos assistem e que estão tentando, de todas as formas, se manter no seu padrão de santidade, mas eu quero lhes demonstrar essa tarde. Viva em santidade de vida hoje e amanhã, viva mais ainda, porque todos os dias nós devemos nos aperfeiçoar e buscar em santidade aquele que nos fez santos. A palavra santo do hebraico kadosh é separado. Foi ele que nos separou. A palavra santo do grego sancto é separado. Não existe perfeição. Todos somos imperfeitos e falhos. Mas santos, todos aqueles que aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador e que já não vivem no curso desse mundo, já não vivem mais no curso, imagina um rio. As pessoas estão sendo levadas pela correnteza. E eles não conseguem ver que lá na frente tem uma cachoeira, tem uma cascata. E eles são levados pelo curso desse rio. Nós, os crentes, os cristãos verdadeiros, nós remamos ao contrário. Nós nadamos contra a correnteza. A diferença é que nós temos no nosso barco aquele que pode acalmar o mar. Jesus de Nazaré é o nosso patrão do barco, é o nosso piloto. É ele quem, com uma palavra, acalma a tempestade. Muito obrigado por vocês estarem assistindo essa aula. Eu tenho certeza que Deus colocou em vossos corações algo de sabedoria e verdadeiramente vai fazer multiplicar isso através de mais estudos que nós estaremos dando na sequência. Vamos nos reunir no nosso grupo agora para nós debatermos assuntos pertinentes à carta de Tito e tirarmos as nossas dúvidas, se assim Deus o permitir, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração para nós encerrarmos. Senhor nosso Deus e Pai,
Muito obrigado, Senhor, por mais essa aula. Muito obrigado, Senhor, por mais essa etapa cumprida, Senhor. Aprendemos um pouco mais do Teu Espírito Santo, do mover dos Teus apóstolos, dos Teus homens de Deus naqueles tempos, que fundaram as várias igrejas, Senhor, que foram bases para que nós hoje tivéssemos em nossas mãos essas epístolas, Pai, tão maravilhosas, Pai, e tão esclarecedoras a respeito do que temos que fazer. Muito obrigado a todos, que o Senhor venha abençoar a coordenação do nosso seminário, que venha abençoar cada pastor, cada homem de Deus, cada mulher de Deus em toda a face da terra, os nossos alunos que têm sido maravilhosos conosco, têm tido uma paciência muito grande nesse período de dificuldade. Senhor, faz com que tudo isso passe o mais rápido possível, mas que seja feita a Tua vontade e não a nossa. Por isso nós te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que foi moído na cruz do Calvário, mas ressuscitou e hoje vive e reina para todo sempre. Amém. Fiquem com Deus. Graça e paz.